Existe uma beleza que não cabe nas vitrines, uma força que não se mede pelo tom de voz e uma história que merece ser contada. Aqui, cada mulher chega inteira, com suas cicatrizes, seus dons, suas verdades. Eu sou Regiane Monteiro e esse é o programa Ela por Inteiro. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a esconder a dor. Sorrisos falsos, frases prontas e por dentro um vazio que grita em silêncio. A depressão não escolhe idade, cor ou condição social. A ansiedade não pede licença para entrar. E os surtos emocionais muitas vezes assustam, afastam e até isolam quem mais precisa de acolhimento. Mas a verdade é que, muitas vezes, a dor está dentro de casa, no quarto ao lado, na pessoa que você ama, e você não percebe. Quantas vidas poderiam ser salvas se, em vez de julgar, escutássemos? Se, em vez de silenciar, abraçássemos? Se, em cada vez que a gente ignorar, buscássemos conhecimento e empatia? Setembro Amarelo não é apenas um mês de campanha, é um grito de alerta, é um convite para enxergarmos o invisível, para quebrarmos o silêncio e para entendermos que saúde mental não é luxo, é uma necessidade, porque a vida vale mais e falar pode sim salvar vidas. Seja muito bem-vindo a mais um programa do Ela por Inteiro, programa do Jornal Araxá, e hoje a nossa conversa é com uma mulher que carrega em si sensibilidade e a força de quem escolheu cuidar de vidas. Psicóloga dedicada, coordenadora do CAPS, Maria Pirola, referência em saúde mental em Araxá e também uma profissional que atua em sua clínica particular. Recebo com muito carinho Cristiane Andrade e é uma alegria, Cristi, receber aqui. Obrigada pelo todo o meu coração. Obrigada pelo convite, pela lembrança. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje, dividindo um pouco da minha experiência, da minha história, ajudando as pessoas a repensarem um pouco sobre esses conceitos e preconceitos sobre saúde mental e a gente conversar um pouco sobre isso. Isso mesmo. E nós precisamos muito, muito do conhecimento que você está trazendo, da sua experiência que você está trazendo, toda essa bagagem, né, Cristiane? Igual eu sempre peço, pessoal, tipo uma biografia deles mesmo, né? Delas mesmas. Só que assim, a gente vai aprendendo muito mais um pouquinho. Então, quando eu faço essa homenagem no final para elas, é como se realmente eu conhecesse um pouquinho de cada uma, né? Porque de verdade, é muito inteiro que vocês passam para mim, né? Todas essas informações. Então, acaba que a gente fica conhecendo um pouquinho de vocês na essência. Antes do cargo e dos títulos, Cris, existe uma história. Antes da psicóloga, uma mulher por inteiro. Quem é a Cristiane por inteiro antes da psicologia, antes da coordenação? Antes de chegar aqui em Araxá, né, e identificar tanto a saúde mental, eu nasci em Contagem. Meu pai veio trabalhar no turno das mineradoras que a gente teve aqui em Araxá na década de 70, 80. Sou irmã mais velha de 2 irmãos, né? Um hoje mora em Luz, o outro está trabalhando no México. Tenho 4 sobrinhos, né? E sinto muita saudade deles. Além de ser a filha mais velha, eu sou a sobrinha mais velha, a neta mais velha, a prima mais velha dos dois lados, né? E assim, às vezes pesa um pouco, né? Ser essa referência, às vezes, né? Esse modelo ou antimodelo, como acontece em muitas vezes. Mas vim para Araxá, me estabeleci aqui, sou araxaense de coração, né? Não consigo me viver morando em outro lugar, né? Quando eu vou na minha terra natal, eu fico ansiosa para voltar, né? Não consigo realmente. Cidade grande eu não me identifico mesmo, aquele trânsito, aquela coisa já me deixa
né? A gente não precisa disso, a gente não precisa desse estresse, eu acho, né? Não faz parte da minha identidade. E eu identifiquei a psicologia muito cedo, assim. Eu já fiz terapia quando criança, né? Eu tive um transtorno que chama transtorno de ansiedade de separação, quando eu estava me tornando pré-adolescente. E nesse momento eu já comecei a identificar, né, minha potência enquanto ouvinte, enquanto conselheira, e sempre estava lendo alguma coisa, sempre tem muito, né? Isso é um traço dos psicólogos, né? Nós lemos muito, a gente come muita leitura, a gente precisa, uma leitura leva a outra, né? E quando eu fui fazer faculdade, a psicologia não foi mais uma primeira opção, mas eu passei e por lá eu fiquei, né? Já tinha muito interesse nas questões de saúde mental. Na década de 90 a gente estava, né, dando os primeiros passos em relação à reforma, à desinstitucionalização, né, dos alunos. Admiro muito o processo da reforma psiquiátrica. Ele tem os poréns, mas ele é muito válido, né, e a gente se pauta nisso hoje. Os CAPs são fruto dessa reforma, dessa lei, e eu participei desse momento, né? E eu sempre fui muito da festa dos amigos, né? Muito namoradeira, né? Aproveitei bastante minha vida, e aos 51 anos eu encontrei, né, o João Paulo, né, que é o meu companheiro hoje, né, que me atormenta, né, a causa do meu colesterol, né, mas também me acalma, me dá segurança, né, e eu me dedico muito a esse relacionamento, porque a gente precisa realmente ter alguém do nosso lado, a gente não passa. Na sua trajetória, o que mais mudou quem você é hoje? A dor, os sonhos ou a fé? O sonho, o sonho de transformar, o sonho de fazer diferente, né? A gente tem a minha geração tinha isso, né? Esse ímpeto de mudar, né? A gente pegou uma mudança, né, de regime político. A gente elegeu o primeiro presidente depois de não sei quantos anos, a gente derrubou esse presidente, então a gente sempre foi muito voltado na questão dos sonhos, de querer fazer diferente, de querer transpor as regras. Eu acho que isso me guiou para esse caminho. Qual momento, Cris, da sua vida te virou pelo avesso e te reconectou com você mesmo? Dia 13 de outubro de 2000. Foi quando a doutora Thiago, que era ortopedista aqui, deu um diagnóstico para minha mãe, que ela estava muito morta. E a gente iria começar uma jornada de um tratamento com câncer. Aquele dia mudou a minha vida. Eu tive que rever todos os meus conceitos, eu tive que rever todas as minhas escolhas, né? Minha vida toda, interna, externamente, porque mamãe é o nosso modelo, né? O nosso aconchego, o nosso colo, e perceber que ela não estaria mais tão dedicada, tão próxima, né? Que eu poderia perdê-la a qualquer momento, né? Dá um choque de realidade na gente, sabe? E esse dia mudou a minha vida. Esse dia eu realmente lembro do dia e a hora. Você teve que se reconectar, você teve que refletir sobre muitas coisas. Eu tive que refazer tudo. Eu tive que refazer planos, eu tive que prestar mais atenção, eu tive que me dedicar mais, eu tive que me desdobrar para receber, né? Como eu falei, a gente não tem família aqui, né? A dor dela, minha mãe era uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito capaz, ela participava de movimentos da igreja, ela lutava, ela caminhava. Minha mãe não fumava, minha mãe não bebia, né? E o
diagnóstico foi muito triste para todos nós, né? E eu sou a primeira filha, né? E a responsabilidade ficou muito voltada em cima de mim e eu dividi com meu pai. Fiz questão de virar para ele e falar assim, olha, Isso é importante, né? lá no altar, quem falou com o padre, falou, senhor, eu não estava lá, então o senhor que fez esse trato, então nós vamos dividir a razão, o senhor vai com ela para adorar, para tratar, e eu fico cuidando da casa aqui, dando o suporte que precisar. E assim a gente lutou 3 anos e meio. O legado dela com certeza ficou, né? O amor e a saudade sempre fica, né? E todos que conviveram com ela, né, sempre falam, né, assim, você é filho da tia Eunice, lá do Santo Antônio, lá, tia Eunice, de pessoas assim que eu nunca nem imaginava que eu conhecia, né, e ela era Querida. um exemplo de pessoas. Cris, por que você escolheu a psicologia como caminho de vida? Então, fui fazer faculdade, fui fazer o vestibular e caiu da psicologia ser um curso interessante para mim e eu caí lá. Mas como eu falei, né, eu já lia bastante, já fazia muita pesquisa, já fazia muito teste, já conversava com todo mundo. Minha casa vivia sempre cheia de pessoas, né, cheia de amigos. Eu era meio que conselheira, né? Então tinha esse movimento que eu acho que me levou diretamente para esse caminho. Mas tem um momento em que a gente pensa, né? E os pais, né, falam assim, você podia fazer a medicina. E eu falei, eu acho que não vai rolar a medicina para mim, não. Eu não gosto de sangue, tenho nojo de sangue, eu acho que não vai dar certo. E quando eu assisti um parto, realmente eu vi que não era a minha praia. E ali eu comecei a perceber que aquele era o meu curso, né? E a gente lá em Uberlândia, no meu tempo, a gente era muito voltado para a psicanálise. E principalmente tem essa questão da escuta, né? A questão da fala. E eu me voltei muito para acompanhar essa linha de trabalho, de interpretação dos pacientes que estavam trazendo. Todos os meus estágios foram voltados para a área clínica, minha especialização em psicologia clínica. Sempre foi meu norte, né? Eu sempre quis ter um consultório, né? Que se realizou em 2003. Tinha muito medo, porque ser a responsabilidade de uma pessoa chegar, né? Desse jeito que a gente tá, e não conhecer e se abrir para ela e contar a dor mais profunda que ela tem. E o que aquilo incomoda nela, e estar aberta para ouvir, que às vezes eu vou dizer, e pode ser porque ela não gostaria de ouvir. Né? A gente precisa transmitir muita confiança. Né? A pessoa tem que sentir segurança no que a gente fala. Né? E ela tem que confiar na gente. E para isso a gente tem que formar, a gente tem que ouvir, a gente tem que passar pelo processo também, para a gente entender o que é uma psicoterapia, o que é um refazer de si, né? O tempo todo. Então, isso sempre foi um desafio. E eu me reconstruo cada paciente novo que chega no consultório é um desafio, sabe? Eu acho que isso aqui me alimenta e é por isso que eu estou na clínica até hoje. Isso te volta, né? Vivemos tempos em que a mente pede socorro, mas nem sempre sabemos ouvir. Dado atual, segundo a OMS, a depressão será a primeira causa de incapacidade no mundo até 2030. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas apresentam sinais de sofrimento emocional significativo. Setembro Amarelo nos lembra da urgência de falar sobre saúde mental. Por que ainda é tão difícil quebrar o silêncio sobre esse tema? O que você acha disso? As pessoas têm medo da dor. Existe uma onipotência, né, de que isso não vai acontecer comigo. Né? Tem os preconceitos de
Não se chora, não se sofre, tem que se dar conta de tudo, e isso vai se acumulando, né, de uma forma muito intensa dentro da nossa alma, sabe? Porque nem sempre a gente tem que dar conta, muito pelo contrário, a gente tem que dar conta que é da nossa competência, né? Grandes responsabilidades, né? A gente vê, estava falando hoje na Rádio Diária, né? O aumento da violência, né? A instabilidade, né? Do mundo hoje, né? E a gente ter esse acesso, sabe, às notícias, né? Numa velocidade que nos dá medo do que pode acontecer, né? Nos coloca de encontro, às vezes com culturas diferentes, né? Que não casam com o que a gente prega conosco, né? Eu estou falando diretamente mesmo do conflito lá no Oriente Médio, que é uma cultura que a gente não consegue entender por que eles estão brigando, porque não faz parte da gente, né? O que está acontecendo, o que aquilo interfere, né? Aí, né, uma pessoa decide inserir, né, inserir uma certa taxa, deixa as pessoas inseguras em relação ao emprego, se eu vou dar conta de sustentar minha família. Tudo isso causa estresse, tudo isso deflagra pensamentos negativos, de impotência, porque são os fatores externos que a gente não consegue controlar, e isso é um dos motivos, sim, de ter aumentado, né? O tempo de tela, né? A gente está com o cérebro bombardeado o tempo todo de informações, de estímulos, né? E eu vejo muito no atendimento aos jovens, né? Os jovens, eles se espelham, né, em pessoas em que têm um pseudo-sucesso, e eles acham que eles, né, todo mundo tem aquele sucesso, né, todo mundo tem que ter aquele sucesso, tem que conseguir R$1 milhão antes dos 30 anos, e não consegue lidar com a frustração. A gente estava conversando sobre isso. Freud dizia que o que move a civilização é a falta. A gente sentir falta de alguma coisa nos move, nos leva a conquistar o que a gente quer. No momento em que a gente não tem falta, vem uma frustração muito grande e uma sensação de vazio muito grande. E as pessoas hoje não conseguem lidar muito bem com a frustração e com a falta da falta, né? Então, assim, tem-se tudo, né? Você quer... Não tem mais casa de Papai Noel. Eu fui moldada nas casas do Papai Noel. Eu tinha que tirar nota alta, eu tinha que ser uma boa filha, eu tinha que ser uma boa filha, eu tinha que fazer um monte de coisa e ainda escrever, escolher um presente. O Papai Noel só me dava um presente. E hoje não, né? Hoje você, se o seu celular tiver seu cartão linkado, o seu filho compra aquilo que ele quer, na hora que ele quer, na hora que você vê o negócio está chegando em casa. Só da hora, né? Né? E assim, e o desejo, né? E a conquista daquilo, né? O preço que é aquilo, como que a gente faz para estar trabalhando isso que é da nossa natureza. Então, acho que esses tempos modernos fazem com que a gente se deprima mais, sabe? Muita informação. Araxá conta hoje com 3 CAPs, né? Sim. Agricultura, AD e Jovem. Como esses serviços funcionam, se complementam e acolhem as diferentes demandas da população? Olha, vamos começar dos peditivos, né? Do CAPzinho. O CAPzinho é o nosso caçulinha. Ele foi criado em 2016 para atender uma população, né, de crianças de 6 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 30 dias,
Se não tiver uma aula no CAPS, é transferido ou para o meu ou para o CAPS AD, porque já é uma pessoa de maior, não pode estar lá no CAPS. E trata-se principalmente lá no CAPS de crianças com transtorno mental grave, né? Seja o espectro autista alto, uma esquizofrenia, né? Precoce, né? Transtornos de ansiedade, como a gente tem dito. Nos adolescentes a gente vê, né? Muito as primeiras experiências com substâncias psicoativas. Lá no CAPS eles trabalham isso, lá funciona contra tudo. Então, as crianças que estudam à tarde têm atividades direcionadas para ela de manhã, e as crianças que estudam de manhã têm atividades voltadas para elas à tarde. Então, sempre tem ou psicoterapêutico, ou psicoterapia, grupo de psicoterapia, orientação familiar, né, e a consulta psiquiátrica. Esse é o modelo dos 3 CAPs. Oficinas terapêuticas, atendimento de psicoterapia individual e em grupo, né, orientação familiar, visita domiciliar e o atendimento psiquiátrico. Porque o remédio é muito fácil, pegar lá e toma. Mas o que muda, né, a estrutura são as abordagens, as coisas que são trabalhadas na psicoterapia, né, que fazem com que, junto com aquela nova informação que a neurodinâmica, né, da medicação vai trazendo, vai fazendo com que a pessoa possa estar revendo seus conceitos, se animando a fazer as mudanças que são necessárias. A importância disso, né? Porque o povo vai só atrás de medicação. Não, o povo vai lá só atrás de remédio. E tem uma coisa, né, gente? São medicações que elas são usadas no mínimo 6 meses. Né? Não tem uma medicação psiquiátrica que tem uma indicação menor do que essa. E as pessoas estão com muita pressa de tudo. E aí o que acontece? Vai lá, pega o remédio, às vezes precisa de um tempo de adaptação para a medicação, não faz uso correto daquela medicação, larga o tratamento, aí o sintoma que começou a dar uma melhoradinha, volta lá embaixo de novo, falando principalmente da depressão, né? E aí a gente começa. Que era um episódio depressivo, vai virando um transtorno depressivo e um transtorno ansioso misto. Na hora que a gente vê, o negócio já está assim, um tratamento mal feito durante muito tempo. E às vezes chega no carro, se a gente precisa, né, tratar com mais cuidado e fazer, né, um trabalho de cebola, né, vai descascando até a gente conseguir chegar naquela origem e ajudar a pessoa a encontrar o que está incomodando, o que a gente pode estar fazendo para ajudá-lo. Medicação hoje é um problema. As pessoas chegam em carros atrás de remédio, que alivia, né, acalma, né, e às vezes dá uma desculpa para as coisas, né? Nós temos esse problema às vezes, mas tudo que acontece antes não é valorizado. Então, por isso que no meu CAPS e no CAPS AD, a pessoa ela tem que passar por 2 semanas de tratamento dentro dos CAPS para poder passar, para poder ter um encaminhamento para ser atendido pelo psiquiatra. Porque o psiquiatra é mais um, ele não é o centro, ele é mais um membro do nosso serviço, né? Os pilares do Centro de Atenção Psicossocial, né, é a questão das terapêuticas em si, né, e da questão do retorno à sociedade, da reabilitação social mesmo, né, que aí a gente precisa do psicólogo, terapeuta ocupacional, principalmente do assistente social, que vai estar fazendo esses interlaços, né, essas comunicações, vai estar levando aquela pessoa de novo de onde ela saiu. Aí o CAPS ele tem esse funcionamento, né? Como eu falei. Aí a gente tem o CAPS AD, que ele é nosso filhinho, né? Filhote do Maria Pirola, que foi criado em 2011, né? E atende a população adicta, né? Dependente de substâncias psicoativas. E hoje estamos atendendo também as pessoas compulsivas, né? Principalmente, né, a questão do jogo, né,
estourou nos últimos 2, 3 anos, né? E as outras compulsões que até então não pareciam ter problema. A compulsão do sexo, a compulsão às vezes por conta, né? Problema com remédio. Então lá a gente atende. Lá no CAP se atende, né? Dependente de remédio, de cocaína, de maconha, de crack, né? Café não chega lá, porque a dependência de café é uma coisa complicada. Né? Mas substâncias que são psicoativas mesmo e que trazem prejuízo na vida daquela pessoa, né? Que aquele uso faz com que ela não consiga ter bons vínculos familiares, não consegue trabalhar e ela precisa de um tempo para se restabelecer. Aí a pessoa, mas aí tem que internar, né? Quem é dependente que tem que internar. É a primeira coisa que as famílias já falam. Você explicar tem que isso. internar. Porque para as pessoas realmente entenderem, porque na hora que está naquele sofrimento, realmente é um desespero. Mas é importante você explicar o porquê desse suporte dessa forma. A gente teve uma mudança na lei 13.480, 840, que fala o seguinte, que as internações para tratamento de substâncias, né? Primeiro, o que tem que fazer? Você tem que extinguir todas as opções que o município tem de tratamento antes de internar a pessoa. Então, a gente tem aqui as unidades de saúde, né? Tem o psiquiatra, tem a psicoterapia, tem o assistente social. Bom, ali não deu certo, vai para o CAPS. E o CAPS, ele tem o mesmo suporte, mas aí ele chega de manhã, né, faz as refeições, faz 3 oficinas, 2 oficinas. Ele passa o dia todo lá? Dependendo do plano terapêutico, sim. Né? Mas quando chega numa situação que precisa de um atendimento intensivo, ele chega de manhã e vai embora depois das 3 da tarde. Né? Dentro da legislação do CAPS tem, né, a oferta de refeição, 3 refeições, né, almoço, café da manhã, almoço e um lanche da tarde. Então, desse tempo que você precisa de. Então, você tem oficinas, tem psicoterapia, né, tem grupo de família e tem, né, milhões de atividades, né? A gente chama de atividades extra-rua, que são os passeios, né? Então, essa rede social. A gente tem essa rede de apoio. Temos. Quem precisa, né, desse suporte. Tem. E a gente tem a fazendinha também lá, sob o cuidado da Vanessa, né? Mas lá é voluntário. Lá não é internação Na a força, não. Não, a força não vai. Não dá certo, né? Porque a gente vê, escuta casos, que o desespero faz muito isso, né? A família fica desesperada e a gente entende. Né? A gente não desmerece de forma alguma isso. Mas a gente entende que para a pessoa sair daquele momento, ela precisa querer. Né? E aí ela precisa ter desejo de melhorar. Aí a gente consegue tratar. Você pega a pessoa que está em uso abusivo, né, compulsivamente, pega ela, coloca numa clínica. Ela fica lá 90 dias, que é o que a legislação fala. Você tira ela de lá e vai buscar. Ela desce do carro e vai para a boca. Sem fala, oi gente, entendeu? E às vezes acontece também, né, que é muito triste isso. Ele fica tão feliz que a pessoa chega em casa, né, depois de 9 meses de internação e tal, e faz o churrasco, né, chama os amigos, né, que antes eram companheiros de farra, né, e colocam aquele tratamento todo. Sem valer de nada, né, porque tem a cerveja, tem o churrasco, tem o cigarro, né, tem aí aqueles amigos que ele precisou se afastar, né, que a amizade não era benéfica para ele naquele momento, né? Então, assim, isso por pura ingenuidade, né? Porque acha que a pessoa está curada, né? A gente precisa tratar esse conceito de cura, né? Eu não falo, não existe nem de gripe, porque o vírus fica no corpo, qualquer baixadinha na sua imunidade,
você volta de novo, né? Doenças que a gente achava que a gente não tinha acesso mais, né? Dependendo de como que acontecer uma queda de imunidade, aquela doença volta de novo. Então, o conceito de cura ele é muito diferente. E aí a gente precisa pensar na remissão. Remissão do mal. Então, dentro da questão dos adictos, né? No caso AD, a gente tem isso. Aí vai reduzindo o tempo dele, né? Tem o link com os narcóticos, com a, né? A Amanda faz um trabalho fabuloso, né? A Amanda é a coordenadora de lá. Faz um trabalho muito bom com essa questão de estar trazendo, né, a sociedade para dentro do CAPS, oferecendo, né, várias opções, né, levando eles para o Senac, sempre trazendo novas informações. A Amanda tem sido uma grande surpresa. Você falar isso, que a gente já quer saber quais as campanhas e ações estão acontecendo aqui em Araxá neste Setembro Amarelo, né? E qual que é a importância delas, Cris, para a conscientização da comunidade? A campanha toda do Setembro Amarelo chama Gentileza que Cura. Eu vi o folder, ficou bem bonito e chamativo, né? Então, todas as unidades estão fazendo, todas as unidades de saúde e os núcleos também, né, dentro da ação social, estão fazendo palestras, rodas de conversa, né, falando sobre a questão da depressão, né, e questões de valorização da vida. Nós fizemos na sexta-feira uma ação do CAPSI, do CAPS-AD na Praça Grande Valadares. Teve uma panfletagem ali na Unice ontem. Hoje nós fizemos uma atividade, um relaxamento, uma respiração guiada na Praça da Mangueira, né, de manhã, no período da manhã. No sábado, 15 horas, nós temos uma atividade lá no Cristo, aberto para a comunidade, né, de promoção de saúde. Nós vamos ter E essa yoga programação está disponível onde? no site da prefeitura. Ai, gente, ó, é importante falar porque são muitas coisas que você já mencionou aí pra gente. Né? A minha No site da coordenadora, prefeitura, ela no é Instagram da prefeitura. tá no Instagram da prefeitura. Posta no seu. Vou postar, pode deixar. Mandei para você, posta Tá. no seu também, né? Minha coordenadora é 220, ela me inventou 250 mil coisas. Então a gente tem essa atividade no Cristo, com yoga, vão ter questão para as crianças colorirem. E no dia 21 nós vamos fazer também uma atividade de bem-estar no Barreiro, no período da manhã, 9 horas, né? Com zumba, com aromaterapia, né? Vai ter uma pessoa que vai falar sobre a questão do chás calmantes, chás relaxantes. E a gente vai estar lá para estar promovendo saúde mental, né? Tratando um pouco da questão da depressão, abrindo portas para as pessoas que estiverem, né, com sofrimento, né? As escutas ativas nós estamos promovendo nas unidades, né? De chegar lá e conversar e falar sobre o que está incomodando. Às vezes não é nem uma questão de saúde mental, mas uma orientação correta, né, alivia muito. Às vezes a pessoa está num sofrimento muito grande, a única coisa que a gente precisa dizer é, olha, vai lá na defensoria. O seu problema pode ser legal. Para conversar com o advogado, que eles vão... Acho que a preocupação está tão grande, que né? traz um sofrimento enorme, né? Às vezes é fome, né? Peraí, nós vamos... Qual que é o seu CRAS? Vamos ligar lá no CRAS, vamos ver se você pode ter uma cesta, né? Qual que é o seu problema? Né? Você está grávida, você precisa fazer um pré-natal, peraí, qual que é o seu PSF? Né? Então, assim, às vezes não é só... o psicólogo tem as manhas, né? De estar lendo, identificando a necessidade e às vezes está encaminhando. Às vezes não é nem uma questão de psicoterapia. Às vezes é uma informação também. Uma informação, né? Eu falo para todo mundo, né, que trabalha comigo, né? Uma informação bem dada, né? Faz com que a gente não tenha resserviço. É verdade. A gente realmente está precisando de facilitadores na nossa vida, né? Pois Você falou. Agora, o CAPS Maria Pirola, né? O CAPS Maria Pirola.
Maria Piola, que é onde eu estou, né? Porque eu coordenei Facilitar as coisas lá? Por favor, Não. gente. não facilita, eu dificulto bastante. O caso Maria Pirola, ele foi gerado em 2009 e parido em 2011, né, por uma equipe também muito competente, muito capaz, a Leonice, Camila Bahia, Patrícia Nassif, né, foram as gestantes desse projeto, dessa política pública, né? E a gente trata principalmente dos transtornos mentais graves. E o transtorno mental grave, né? Um transtorno depressivo, uma crise bipolar, né? Um transtorno de ansiedade tão grave que faz com que você não consiga trabalhar, que você não consiga ter outro pensamento que não seja melhora no seu sintoma, da sua preocupação, que às vezes faz com que você não durma, né? E o transtorno bipolar, ele vem com uma agitação, porque você ficou meio agitado, você ficou 2 dias sem dormir. 2 dias sem dormir, gente, é muita coisa. O cérebro precisa dormir 8 horas, né? 2 dias sem dormir não é um bom indicativo. Tem uma preocupação aí, né? Tem um problema que está afetando, né? A gente tem também transtornos alimentares, mas o que a gente trata muito lá no CAPS, né? São os episódios depressivos e os transtornos depressivos, como eu te falei. Às vezes a pessoa, né, perde alguém e começa a tomar uma medicação e não adere àquela medicação corretamente, toma 2 meses, né, não faz um acompanhamento psicoterápico, às vezes nem precisaria do remédio, e aí o nível de serotonina, noradrenalina e todos os nossos neurotransmissores dá uma caída, e aí isso muda seu comportamento, sua relação familiar, você pode desenvolver um transtorno depressivo, né? Que faz com que seu pensamento fique muito ruim, que você perca a esperança, que você acha que não vale a pena, que você se sinta julgado pelas pessoas, você se sinta incapaz, né? E essas pessoas a gente atende lá no CAPS. Essas pessoas a gente acolhe, a gente tenta fazer com que a gente que essa pessoa tenha novamente um sentido para a vida. Não é uma tarefa fácil, né? Restaurar a autoestima, a empatia, né? Às vezes não é fácil. A família também, né? Assim como os adictos, né? Muitas famílias não têm muita paciência com pessoas com transtornos depressivos. Agora, isso. Olha só, e a gente sabe, né? Muitas vezes a gente percebe que as famílias dos pacientes também precisam de apoio, né? Como que está sendo trabalhada essa rede de apoio, essa rede de suporte aqui em Araxá? É bom você falar sobre isso. Nos CAPs nós temos os grupos de família. Inclusive, né, a data de hoje, a gente tem vamos retornar às reuniões de família lá no CAPS, né, depois das 18 horas, para que todo mundo possa participar. No CAPS AD também é uma vez por mês, onde a gente possa estar fazendo, né, esse atendimento. No CAPS também tem essa reunião de família. Tem a preconização da orientação familiar individual, das visitas domiciliares. A gente faz um trabalho muito interessante, que chama matriciamento. Matriciamento as equipes do CAPS vão lá nas estratégias de saúde da família. Eu ia te perguntar isso, eu já fui à rede de saúde um dia. E eu acho tão interessante esse complementar, sabe? Você falando, eu ia te perguntar. Os CAPS, eles têm continuação, o trabalho deles continuam lá dentro do TSE? A gente não perder muito de vista, não, né? Então a gente faz um matriciamento assim. O matriciamento manda, a estratégia manda para nós alguns casos de saúde mental. A gente pega os nossos casos daquela região e leva, e toda terça-feira à tarde a gente senta com cada equipe, né?
e discute aqueles casos. Eu acho interessantíssimo. Antes, quando eu trabalhava, era o programa Saúde da Família. Sim. Tinha a estratégia Saúde da Sim. Família, né? Eu acho tão interessante esse programa, sabe, da estratégia Saúde da Família, porque se realmente seguir na risca, ele funciona demais. Eu sei que ele funciona, né? Só que assim, eu acho que tem muita coisa a melhorar. Mas você falando essa continuação, né, disso, desse apoio, dessa rede, essa rede, eu acho que é tão importante isso, porque não sobrecarrega nem não. Assim, porque cada bairro tem o seu, né? Não são todos. Mas tem a sua estratégia de saúde da família. Só que os CAPs são poucos, né? Araxá é muito. Não, mas é um CAP para cá. Não, mas nós estamos dentro da questão, nós estamos dentro da legislação certinha. Né? O paciente não é do CAPS, o paciente é do seu território. Ele vai para o CAPS numa crise. Mas na hora que ele estabiliza da crise, ele tem que ser inserido de novo no seu território. Entendeu? Ah, entendi. Não tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento, né? Mas ele vai para nós e fica conosco quando ele está em crise. E a gente precisa dessa comunicação com a estratégia, com a agente, com a enfermeira, né? Na hora que a gente for dar alta com aquela pessoa, para ele dar continuidade lá na estratégia, para aquele agente não perder ele de vista, né? E se acontecer alguma coisa, a gente poder fazer alguma articulação, né? E ver o que a gente pode fazer. As famílias, né? A gente sempre discuto com o Alan lá, que é o assistente social, que a gente tem um problema com os nossos pacientes, que são os esquizofrênicos, que eu ainda não tinha falado deles, né? Eu falei só dos neuróticos graves, dos psicóticos eu não falei. Os esquizofrênicos, né? A esquizofrenia é uma doença que ela é limitante. Ela é uma das únicas doenças, né, mentais, né, transtornos mentais, né, que aposentam, né, identificado o diagnóstico, a aposentadoria, ela acontece rápido, porque ela é limitante, ela é progressiva e ela desenvolve sintomas negativos, dependendo de como for tratado. E as pessoas que cuidam desses pacientes, em geral, pelo comportamento das pessoas, né? A família se afasta. Quem cuida morre. Essa doença? Não, vai ficando velho, né? Nossos pacientes, eles estão ficando... Hoje a gente tem umas medicações muito bacanas, né? Mas aqueles pacientes da reforma, né, de 1990, né, que já estavam em tratamento, 2000, né, hoje eles estão com 40, 50, 60 anos, quem cuidava deles já faleceu. E aí? O que é que nós vamos fazer, né? A gente precisa trabalhar esse vínculo, como é que nós vamos fazer com esse paciente, né? Essa é uma preocupação muito grande nossa, de como que a gente vai fazer, né? E falando do matriciamento, a gente tenta não perder o paciente de vista. Mas muitas das nossas dificuldades esbarram muito na questão social e nessa questão familiar, sabe? A gente percebe muito isso, né? É um paciente difícil, é um paciente, né, que é complicado, né? A tendência é, pelo amor de Deus, cuida para nós, né? Olha, a gente pode cuidar. A gente pode cuidar de segunda a sexta, das 8 às 3 da tarde. Das 3 da tarde até 7 horas da manhã do outro dia, ele é seu. Como é que nós vamos estar fazendo para a gente estar em consonância com isso? E ele não pode ficar lá no CAPS, né? Ele saiu daqui, a gente tem que voltar ele para casa, porque ele tem que voltar para a vida dele, ele tem que, né, desenvolver as habilidades dele, ele tem que voltar para a rotina dele. Como é que a gente vai trabalhar isso? E isso é uma dificuldade que o CAPS com a Depirola tem, principalmente nesses dias, sabe? A gente tem percebido isso, a gente precisa discutir, e eu quero fazer uma propaganda. Claro. Vamos fazer o segundo simpósio municipal de saúde mental, dia 9 e 10 no Granal, tá? O Dr. Renato Zucco vai estar falando sobre as
sobre a psicopatia, né? Vai estar lançando um livro dele sobre isso. E nós vamos ter no dia 10 a doutora Andréa Vermont, né? Palestrante. Pois é. Eu sou fã. Então, né? Nós vamos ter que dar um jeito, porque lá só cabe 300 pessoas. Gente, eu tô ao vivo. Tá? Só cabe 300 pessoas. Então a gente vai fazer, né, esse simpósio, a gente vai estar colocando o CAPSIL, o CAPS-AD, o NEOCAPS, vamos ter uma mesa de discussão sobre isso que eu estou te falando, né? Sobre sobre esses interlaces, né, da reforma, né? Que a gente precisa rever, né? A gente tem um projeto para o próximo ano de criar um centro de convivência, que é o quê? Não, o paciente não está em crise mais, né? Mas ele é um paciente que tem algumas questões mentais que às vezes nem todo mundo tem muita paciência, mas o centro de convivência ele vai estar bem acolhido. Então a gente vai saiu uma portaria agora, mês passado, mês retrasado, do Ministério da Saúde, para a gente poder estar se credenciando, né? E o Ministério está credenciando para a gente, está subsidiando esse projeto, o Centro de Convivência está legitimando, e a gente vai pleitear isso, né? Para a gente poder dar prosseguimento ao tratamento do nosso cliente, né? Isso, suicídio e depressão não são apenas questões de saúde, mas de humanidade. Se cada cidadão de Araxá pudesse fazer uma única ação, está voltado para cá, para a nossa cidade, pudesse fazer uma única ação prática para contribuir na luta pela vida, qual seria? Gentileza. Ser gentil, né? Dar uma boa informação, ouvir, conversar, um sorriso, às vezes um sorriso basta para que aquele dia da pessoa tenha um valor diferente, sabe? Mas a gente, né, fica só olhando para baixo, às vezes a gente não olha para o outro, né? Um olhar. Né? Tem uma música do Arnaldo Antunes que se chama Seu Olhar, que está na trilha sonora do Cristo de Sete Cabeças, não sei se você já viu. E ele fala uma estrofe assim, o seu olhar melhora o meu. Ele descreve toda a música e ele finaliza, né? E o meu olhar melhora o seu? É linda a música, vale a pena ouvir, né? E a gente fala disso, né? Essa capacidade de a gente olhar o outro. Cris, e quando alguém sente que já tentou de tudo, mas ainda se encontra em sofrimento, existe esperança? O que você diria para essa pessoa? Pode olhar para a câmera e fala para nós, Cris, da sua vivência, da sua experiência, da sua humanização. Ai, gente, não deixe para morrer, não. O pessoal fala que a esperança é a última que morre. E a gente sabe tanto que é difícil nesses tempos a gente estar resguardado, né? Guardar ela, né? Pequenininha ali. Procure-nos. Procure as unidades básicas de saúde. As unidades têm assistentes sociais, né, que fazem esse acolhimento, fazem esse direcionamento. Né, os CRAS, né, tem também esses profissionais que podem fazer esse acolhimento. Né, os CAPs atendem, né, demandas espontâneas, não precisa ser encaminhado para o CAP, você pode chegar lá, né, no período da manhã, a gente pode estar te ouvindo. E como eu falei, às vezes não é lá, mas a gente não vai deixar você no limbo, solto, né? Nós vamos estar. Tem um número, você não tinha falado. Tem um monte de número. Às vezes a pessoa está no ápice, né? Mas ela não tem vergonha, não quer falar com ninguém. Fala para nós esse número aí. Olha, lá no CAPS é o 36917138. Mas a gente pede, né, que a pessoa, para ela fazer a admissão, né? A gente precisa de um familiar, porque sem família a gente não consegue cuidar, né? Então a gente pede para um familiar, mas você pode procurar a gente, né? E aí a gente vai fazer o acolhimento, vamos fazer o entendimento e, se for necessário, você seja atendido no CAPS, né? Se a sua situação for, né, um perfil de CAPS, a gente vai te atender lá. Se não, você vai sair de lá com um. É isso que eu quero ouvir.
É isso que a gente Você não vai precisa. chegar lá, falar e sair de lá sem um direcionamento, né? Esse não é o nosso compromisso, tá? Esse não é o nosso propósito de nenhum profissional de saúde mental de Araxá, né? Eu falo que os profissionais de saúde mental, né, da prefeitura, né, de Araxá, principalmente, que são os meus colegas, né, os nossos parceiros, né, a gente tá na saúde mental porque a gente ama. E como que é a preparação, assim, desses profissionais? Hoje você enxerga que esses profissionais estão todos aptos, humanizadamente falando, para atender essas pessoas que precisam de um olhar diferente, de um acolhimento Depois da pandemia, houve uma preocupação muito grande do governo, tanto estadual quanto federal, de capacitar os profissionais, né? Então, nós, os CAPs, estamos fazendo uma capacitação do Ministério da Saúde, né, para estar acolhendo os transtornos mentais graves, né? É uma capacitação da Fiocruz. Porque não é fácil, né, Cris? Cá entre nós é muito desafiante, né? Você está lidando com a dor do outro, o sofrimento quando chega em surto é muito grande, né? Então, assim, é isso que você falou, a gente mexe com muita coisa, é emocional dos profissionais, né? Às vezes tem alguns que ainda agridem, a gente já ouviu falar muito disso, né? Então, assim, são Mas não coisas é, que vocês passam. mas assim, eu acho que o profissional ele precisa estar muito bem para entender que aquela agressão não é a ele, né? Ele não está bem, né? Não é a ele pessoa, né? É a outra situação. Mas a gente tem sim essa orientação, sabe? De procurar ajuda. Porque Quando a gente pessoa que percebe. não tem o perfil, uma pessoa que geralmente é mal-humorada e vai trabalhar na saúde mental, ela está própria para aquilo ali. O segredo aqui Não é verdade? não fica. Não fica, porque não dá certo. Não fica, A gente né? precisa Não é disso, que não você é falou, que por não é. amor. Não fica, não fica. Não é que a gente põe para fora, né? A pessoa não se identifica, né? Então ela não consegue ficar ali. E aí ela é remanejada, né? Pede para ser remanejada, né? Porque também não adianta trabalhar com sofrimento. Não é por aí que a coisa vai acontecer, né? Se aquele trabalho está trazendo mais sofrimento, então não é trabalho. A gente não está falando sobre isso, mas Trabalho, né? Trabalho, você tem que passar lá seu dedinho, fazer sua biometria e ter uma certeza de que você não está trabalhando mais, né? Você está fazendo o que você gosta, você está afim. Se começar a acontecer, porque tem dia que acontece, né, gente? Da gente não querer trabalhar. lógico, Um dia, né? Principalmente segunda-feira. Somos seres humanos, é normal. Principalmente segunda-feira é plano. Mas pra a gente aliviar um pouquinho, a gente tem uma homenagem para você. No seu coração, Cris. Deixa eu aumentar aqui, porque toda hora eu não ver. Hoje, escolhi uma flor muito especial para homenagear a nossa convidada do quadro Ela por Inteiro, Cristiane Andrade. Escolhi a orquídea, que representa força, delicadeza e equilíbrio, qualidades que ela carrega todos os dias ao acolher, orientar e transformar vidas. Cristiane dedica sua vida à saúde mental, ao cuidado das pessoas e à valorização de cada história, trazendo luz e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Esta flor é para você, Cristiane, como símbolo de coragem, da sua humanidade, do amor silencioso que faz toda a diferença. Que ela leve um pouco da gratidão e do carinho de todos que têm a sorte de cruzar o seu com todo o carinho do Marabá. Muito obrigada. Nossa, eu vou lá. Olha Essa só, moça. Ela é uma gracinha, a mãe que ela chama. Nossa, abraço. abraçou. Nossa, você pega pra mim, Léo, por favor, abraçou o nosso Ela por Inteiro. Pode receber a sua flor. Eu vou te dar um abraço porque a gente é dessas. Nossa, nós somos dessas. Né, Cris? Receba de todo coração. Você merece. Muito obrigada. Sua dedicação. Amo. Você gosta de flor? Nossa. Tem uma cliente minha que chegou lá no consultório um dia, estava vendo minhas homeopúbicas e virou e falou assim: ai, que bonita.
lá de casa não tem broto. Eu falei assim, por quê? Porque lá de casa é de plástico. Eu falei assim, as minhas plantas aqui no consultório não são de plástico, são tudo de Verdade. É lindo mesmo, bem alegre o ambiente, né? Gostoso demais. obrigada. Sempre de todo coração, viu? Eu falei demais, você acha que eu fui clara? Nossa, tá ótimo. Calma que ainda não acabou. Nossa, eu falei tanto, gente, pelo amor. Mas a gente precisa disso, de todas essas informações, sim. E ainda não, e não foi tudo. Né? Muita coisa, imagina. Vocês são... E esse assunto, Cris, eu sempre estava falando, mas o Léo comentando sobre isso. A gente precisa de falar, né? De levar informação, mas de uma forma simples, igual a gente conversou, para as pessoas. Tem tanta gente sofrendo, né? Tem tanta gente precisando de um que a gente falou. Pressionadas, né? Esquecidas, se sentindo fracassadas, né? Não precisa ser assim, não, né? Tem momentos em que a gente realmente fica ruim, mas isso não pode ser uma constante, né? Os sintomas da depressão é isso, né? Já dei muitas palestras sobre depressão e a gente sempre falava, né? A comida com gosto de cinza, tem muito tempo, entendeu? Um sono que não sustenta, ou então um sono, né? Mas que não sustenta, mas que você dorme e aí você quer só dormir, né? Uma falta de prazer naquilo que era anteriormente muito gostoso, não tem prazer naquilo mais. Tudo isso é indicativo de que as coisas não estão bem, né? Alteração do peso, alteração do sono, alteração, né? N coisas. Mas eu sempre falo isso, né? Um dia sem brilho, né? Um dia cansativo, você fala assim, isso eu queria. E isso vai durando a semana inteira, né? Uma comida que não tem gosto, né? E esse gosto vai durando a semana inteira, né? Bom, mas você perdeu sua mãe, então vamos dar um tempo. Você também não precisa correr para o psiquiatra, né? Você está no processo de luto e faz parte, né? Mas se não está acontecendo nada, né, tão complicado, nenhuma mudança tão grave, né, externamente, e de repente isso se torna uma realidade, né? Esse desânimo, vale a pena procurar alguém para conversar, para identificar se é uma questão de depressão mesmo, né? Se é um quadro depressivo. Às vezes, uma vez eu fui numa psiquiatra e ela virou para mim, vamos fazer o exame das suas vitaminas. Eu falei, o quê? Você não vai me medicar? Ela falou, não, nós vamos ver como é que está a sua vitamina D. E aí eu descobri que a falta de vitamina D promove a depressão, né? Então tem essa questão da vitaminose também, né? Que é uma questão clínica e que às vezes a pessoa não precisa tomar medicação antidepressiva, né? Às vezes é uma reposição de vitaminas, né? Sai um pouco no tempo, né? E aí eu falo, né? Saúde mental era uma coisa antes da pandemia, depois da pandemia virou outra, né? Verdade. E a gente tem essa questão de ficar mais isolado. Que tem câncer de pele, tem que passar o filtro solar, esquece da vitamina D. Então, gente, toma sol, viu? Toma sol, faz bem, tomar um sol, né? E ficar atento a esses pequenos sinais de que você não está funcionando como era, né? Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, né? Isso é um indicativo de atenção. Aí vale a pena procurar um profissional de saúde mental, né? Ver se dá uma avaliada, ver se rola, né? Isso é. Cris, quem cuida também sente. Quem acolhe também carrega. Até a força tem seus limites. Como que você cuida do seu próprio equilíbrio emocional diante dessas responsabilidades? Eu tenho a minha terapeuta. A terapeuta dela vai assistir com certeza. Vou marcar ela. Eu vou marcar ela, né? Porque ela é responsável, né? Por eu ser essa pessoa e essa profissional, ela é a responsável, né? Nós estamos em uma jornada de autoconhecimento, né? Há 25 anos, né? Devo muito das minhas vitórias, né? Das minhas conquistas a ela. Ela é uma profissional excepcional, né? Tenho minha academia, né? Que eu tento ir 5 vezes, mas segunda-feira realmente é um dia difícil. E você acredita que segunda-feira é meu dia preferido? Nossa.
Nossa, eu sou muito Garfield. Eu sou muito Garfield. Segunda-feira funciono na força do ódio. Aí você é sincera, né? Na segunda-feira, se eu for na academia, me acontecer alguma coisa. Aí eu tento fazer meus treinos, né? De segunda a quinta. Eu tenho na sexta-feira minha drenagem, né? Minha massagem relaxante, que eu não abro mão, né? Eu vou na manicure, cuido da minha estética. Quando me dá na telha, eu mexo nas minhas plantas, gosto de plantas, gosto de orquídea. Meu João Paulo briga comigo cada vez que eu mexo nas plantas, né? De 3 vai para 9 vasos, né? Ele não sabe onde é que eu ponho mais tanto vaso. E esse mês de agosto eu me dediquei muito a viajar e ter contato com a família, né? Distante. Então, Isso reconecta a gente sim, também, né? Aí eu fui em Divinópolis, fui ver minhas madrinhas em Contagem. Desse final de semana agora, eu fui no aniversário da minha tia-avó lá em Itapecerica. Fui uma prima do João Paulo lá em Felixlândia. Então, esse mês de agosto a gente se dedicou a resguardar isso. Eu acho que isso faz parte da gente trabalhar a nossa saúde mental. E bons amigos. É tão bom, né? Estar rodeado de bons amigos. E você acredita que a espiritualidade pode ser uma aliada no cuidado da saúde mental? Quando a gente se sente sozinho, absolutamente sozinho, isso é um problema, né? Você precisa acreditar, né? Precisa acreditar. Seja em Deus, que seja numa planta, que seja, né, no corpo. Mas você tem que ter essa fé, né, de que você não está sozinho. Né? Acho que a espiritualidade ela traz isso pra gente, né? A certeza de que a gente é cuidado, de que a gente é amparado. Eu acho que muitas vezes, quando as pessoas falam assim, a depressão é falta de fé, falta de Deus, né? E aí a pessoa se sente muito culpada, porque ela acha que ela virou as costas para Deus, ou Deus virou as costas para ela. Mas não é, né? Às vezes o olhar não está batendo, né? Às vezes aconteceu algum momento ali que esse flerte, esse cuidado ficou meio solto, mas a gente precisa ter essa certeza, né? De que a gente tem uma entidade, um ser, né? Uma criatura, um santo, né? Um espírito que nos acalenta no momento em que a gente precisa desse cuidado. A gente precisa de fé. Eu sempre falei, independente de religião, né? Qualquer esse amor universal, desse Criador, que a gente precisa, né? De sempre estar buscando e nos fortalecendo nele. A gente conseguir passar por esses desafios, né? Cris, a gente já... Maravilhoso demais esse bate-papo nosso. Não falei nem metade, tá? É demais mesmo. Que gostoso foi conversar com você sobre um assunto que às vezes entristece a gente, sim, né? Por muitas questões, né? Mas assim, ele é tão necessário de falar, sabe, de ter essa conscientização das pessoas cada vez mais, essa empatia, esse amor ao próximo. Eu queria falar o seguinte, né? Que seria mais triste se não falássemos. É verdade. Se deixássemos as pessoas isoladas, sozinhas, sem uma voz. Na hora que a gente põe um laço no peito, né, a gente demonstra que a gente está preocupado, que a gente está nessa vibe, né? A pessoa pode até se sentir, ela está vindo e ela está triste, ela deu lacinho, ela pode até se sentir confortada. Olha, não estou sozinha, tem gente que está cuidando de mim. Precisa nem às vezes chegar, né? Mas antes a gente está falando. É importante, né? Depressão tem tratamento, né? Depressão tem cuidado, depressão tem remissão, né? E a gente precisa ficar atento a ela. Cris, e para você, o que significa ser mulher com peito? Elas todas fazem isso, gente. Olha, deixa eu te falar. Hoje, de manhã, a gente estava fazendo um relaxamento lá, né? E de manhã cedo eu postei no meu Instagram lá que eu tenho IP amarelo na porta da minha casa.
Mesmo? Ai, eu acho lindo, Cris. Ele na porta da minha casa e ele tá que tá bem Fica cheio de focinha no chão. exibido lá, né? E aí, hoje eu falei pro pessoal lá o seguinte, que Setembro Amarelo, eu queria falar isso, né? Setembro Amarelo significa para mim assim, né? As fases, né? Que ele tem todo o verde, aí o inverno, a tristeza vem, ele perde as folhas, e aí na hora que a gente pensa que ele morre, ele renasce, né? Floresce, né? Que eu, uma mulher por inteiro, né? Eu floresci muitas vezes. E espero florescer mais. Como o Luiz Fernando falou, né? Morrer sou contra. Mas a mulher por inteiro, eu acho que é isso, né? A gente poder saber aonde que a gente foi, quem que a gente é e onde que a gente quer ir, e quem que a gente quer ser. E eu quero ser. Isso é importante. Agora eu vou ler para você, do meu coração para o seu coração, Cris. Por inteiro a você, Cristiane. Você que enfrenta diariamente os desafios de estar na linha de frente de um setor tão delicado e exigente. Sabemos o quão ágil é trabalhar com quem sofre, em meio a sistemas que nem sempre funcionam como gostaríamos, com mãos às vezes atadas e obstáculos que parecem intransponíveis. Mesmo assim, você segue firme, porque a missão fala mais alto. Ajudar, parar, acolher quem está em sofrimento não é apenas um trabalho, é um chamado, um compromisso com a vida e com a esperança. É olhar para cada paciente, cada família, cada colaborador e perceber que mesmo nos momentos mais difíceis é possível transformar dor em cuidado, fragilidade em força e desespero em acolhimento. Sua dedicação inspira todos ao seu redor. Equipes que aprendem a se espelhar em seu exemplo, família que encontra orientação e conforto, pacientes que redescobrem a confiança em dias melhores. Você nos lembra que a verdadeira força não está na ausência da dificuldade, mas na coragem de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece impossível. Por inteiro a você, Cristiane, mulher que transforma desafios em missão, que acolhe com o coração e conduz com sensibilidade, deixando um legado de humanidade, empatia e inspiração para todos que têm a sorte de cruzar o seu caminho. Por inteiro a você, minha Regiane, de toda a equipe aqui do Jornal Araxá, nossa equipe. Eu te agradeço muito mesmo, viu? Eu tenho certeza que vai chegar a muitos corações. Tudo isso foi dito aqui, todo esse conhecimento, com a sua bagagem, a sua experiência, tocando muitos corações. E se eu falei, pode fazer seus agradecimentos. E se eu falei alguma besteira, colegas, por favor, me desculpem, né? Foi a força da emoção. Mas, assim, quero dedicar esse momento a todas as pessoas que nesse mês, né, não estão se sentindo muito bem mentalmente, dentro da sua alma, e precisam procurar ajuda, né? Nós estamos aí, seja nos consultórios, seja nos CRAS, seja, né, nas organizações não governamentais, né? Todos estamos atentos a isso, mas não é só esse mês, tá? Todos os meses nós estamos prontos para ajudar quem precisa, tá? E eu agradeço imensamente a todos os meus colegas de trabalho, né? Minha coordenadora, que é um bocão de brava, mas é extremamente dedicada, muito curiosa, né? Meus colegas de trabalho lá do CAPS Maria Piola, sem eles, nada seria possível. E as pessoas que fizeram parte dessa história minha, né? Desde que eu vim pra cá em 2000, todo mundo que eu convivi, que eu vivi, que eu aprendi, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada a todos.
Pessoal, beijo no coração de cada um de vocês. Assistam na íntegra, compartilhem, né? Manda para aquele amigo que você acha que está precisando. Então manda lá. Fiquem todos com Deus. Já segue aí e se inscreva quem ainda não se inscreveu no canal do Jornal Araxá. Beijo no coração de todos.